é fundamental para gerenciar o negócio. Bom, depois que eu comecei a investir em tecnologia, que eu comecei a enxergar os benefícios de um monitoramento de uma loja, não é só um monitoramento, não é só para você ver roubo, não. É para você acompanhar se o seu depósito está sendo bem utilizado, se o funcionário está abrindo uma caixa de produto, retirando 2 produtos, colocando na área de venda e depois, em vez de terminar de tirar daquela caixa, ele abre outra caixa. E na hora que você vai ver, você tem uma contagem física que não é uma coisa real. Então, hoje, por exemplo, o meu estoque ele é contado semanalmente e diariamente. Para saber mais sobre gestão de estoques, acompanhe a entrevista de hoje. O estoque representa 20% a 30% no custo de uma empresa. Por isso é muito importante saber gerenciá-lo. Hoje nós vamos conversar com Paulo Tasso Rezende, doutor em logística e professor do IBMEC. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Paulo, hoje a gestão do estoque numa economia estabilizada, ela se torna no mercado competitivo muito importante. Por quê? Nós vamos começar com um exemplo prático. Você se lembra quando nós tínhamos uma inflação muito alta? Os supermercados compravam muito, vendiam para pagamento em um mês e depois eles iam pagar os seus fornecedores 2 meses depois. Então eles tinham um mês para fazer muito estoque, né, e para ir vendendo e aplicando no overnight. Pois é, isso acabou. Essa aplicação no banco para ganhar muito dinheiro acabou. Então agora, fazer estoques não é uma coisa muito inteligente mais se você está sempre trabalhando com estoques excessivos. O importante é ter estoques inteligentes. O que é estoque inteligente, ter esse controle inteligente? O que seria? Primeiro, analisar qual que é o comportamento de compras dos seus clientes. Olha, um cliente ele me compra somente uma vez por mês. Um cliente me compra todos os dias. Frequência. É a frequência desse comportamento, dessas compras. Então, primeiro tem que saber isso. Segundo lugar, ele compra o quê? Qual que é o produto que ele mais compra? Né? Qual que é o produto que gira mais? Né? E aí, a partir desse entendimento do comportamento de compras do cliente, a partir do entendimento de qual produto é vendido, você então pode fazer o seu controle inteligente, ou seja, considerar esses 2 pontos e a partir daí no seu dia formar os estoques de modo a não perder venda, mas também não ficar com muito dinheiro empatado, né? Muito capital empatado em estoques. O tamanho da empresa influencia na gestão de estoques? Influencia no tipo de controle que você vai ter. É importante para todo mundo, né? Como você mesmo citou, o estoque hoje ele representa um custo muito alto na empresa. E é muito importante ter um controle de estoques, independentemente do tamanho da empresa, justamente por quê? Porque é uma margem muito segura. Você controlar inteligentemente os estoques não tem risco de perda, não tem risco de um resultado negativo. Né? Os riscos são extremamente positivos, se a gente pode chamar de risco. Até um barzinho pode ter um bom controle de estoque, né? Influencia no seu desenvolvimento, na sua viabilidade, não é verdade? Eu vou dar um exemplo, então vamos continuar com o exemplo do barzinho. Né? Antigamente, o que acontecia? O dono do bar não sabia quando a cerveja ia aumentar. Então ele comprava muita cerveja. Quanto mais cerveja ele comprava, melhor. E se ele desse uma sorte de mudar o preço da cerveja enquanto ele tivesse um estoque muito alto, ótimo para ele, porque ele comprou por 5 e vai vender por 8, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é extremamente importante ele conversar com os seus fornecedores, e isso ele pode fazer, porque uma empresa fornecedora de bebidas passa quase todos os dias na porta do bar. Então, ao invés dele ter grandes volumes de engradados lá sem vender, porque isso é capital empatado, né? Ele pode simplesmente fazer uma negociação com o fornecedor e falar, olha, não passa aqui 2 vezes por mês, não. Passa aqui 1 vez por semana que eu vou te comprar mais inteligentemente. Okay. E é isso que ele vai fazer. Agora, uma empresa que trabalha com muitos itens, né, ela não pode dar ter o mesmo comportamento em relação a todos os produtos. Como que ela deve gerenciar produtos diferentes? Bom, se ela tem o mesmo, um portfólio, né, um mix de produtos muito grande, a primeira coisa que ela tem que fazer é o seguinte: existem 2 regras muito básicas
para você começar o seu controle eficiente e inteligente de estoques? Primeiro, todos os itens que têm um giro muito alto, ou seja, eles vendem muito, você pode trabalhar com um volume maior de estoques. Exemplo, refrigerantes, cerveja, né? Aquilo vende muito. Então você pode comprar mais, que você sabe que você vai reverter aquele custo seu de capital mais rapidamente em receita. Mas em compensação, você tem uma empresa que trabalha com produtos importados. Além deles serem mais caros, a gente tem a dependência do câmbio, né? E além disso, eles não giram muito rapidamente, ou seja, as pessoas não compram um produto importado como elas compram um refrigerante. Como nós vimos no case. Como nós vimos no case. Então, o que acontece? Ali é típico de uma empresa onde você tem produtos de giro alto, logo, estoques maiores, para não perder venda. Tem gente toda hora entrando lá na sua loja para comprar. Então, estoques maiores para não ter venda perdida. Produto importado, compra pouco, né? Faz um planejamento de compras para pequenos lotes, investe pouco dinheiro, empata pouco capital, mas tenha sempre para entregar em pequenos lotes. O importante no final das contas, independentemente do tamanho da sua empresa, do tipo de negócio que você mexe, é planejar as compras, o seu estoque baseado em quê? No comportamento de vendas ou comportamento de compras dos seus clientes. Porque a empresa ela não está sozinha, não está isolada. E o relacionamento dela com fornecedores, com clientes? Como que fica esse relacionamento? Isso é muito importante, a pergunta é muito interessante, por quê? Porque apesar da maioria das empresas não ver isso como uma posição de cadeia produtiva, né? Uma cadeia de comércio, todas as empresas, dependendo da sua posição, ou ela é cliente ou ela é fornecedora. Então ela vai estar sempre nesse ponto, né? Ou de cliente ou de fornecedor. Então é por isso que ela tem que ver a si mesma como uma empresa dentro de uma cadeia produtiva, uma cadeia de vendas, que hoje nós chamamos de cadeia de valor. Então tudo aquilo que ela fizer, principalmente na questão do controle de estoques, ela tem que convencer aos seus fornecedores a participar desse movimento, porque é bom para todos. No momento em que ela não forma muitos estoques, ela como cliente, ela não forma muitos estoques, ela vai poder comprar mais frequentemente dos seus fornecedores. Quando ela compra mais frequentemente, o fornecedor tem a certeza de que ele pode produzir com mais calma, com mais planejamento. Isso para o lado de trás do fornecedor. Para o lado da frente, nós temos quem? Os clientes ou os consumidores dessa empresa que é cliente daqueles fornecedores, né? Então, esses clientes eles vão levar uma vantagem muito grande. Por quê? Não vai ter custo repassado para eles, custo de estoques mal feitos, né? E, além disso, um estoque bem inteligente, ele vai ter o quê? Ele vai ter a disponibilização do produto sempre que o consumidor, sempre que o cliente assim o exigir. Produtos novos, né? Sempre em dia. Ô Paulo, agora eu citei o custo do estoque para uma empresa, em torno de 20% a 30%. Né? Então, isso diminuiria o capital de giro. O capital empatado nesse estoque. O ponto principal é exatamente esse. Quando você forma estoques, você tem que pagar. Em geral, você tem que pagar. Então, você compra, desembolsa. Logo, o seu capital de giro abaixa, né? Porque você está empatando o capital num sistema, no caso, sistema de estoques, com a esperança de lucro. Então, trabalhar estoques dentro da chamada cadeia logística é extremamente importante. Aliás, é a parte mais importante da logística. É o início do processo. É o início do processo, porque, afinal de contas, você quer transformar aquilo que você compra rapidamente em dinheiro, porque o seu lucro vem dali. Você não tem, e é importante que o empresário perceba isso, é que até o momento em que ele vende, a compra é realizada e o dinheiro entra no caixa da empresa, tudo que ele acumulou até aquele momento é custo. Não tem receita nenhuma. Então, qual que é a grande receita?
A grande receita é transformar mais rapidamente possível o seu custo em caixa, em dinheiro, porque só assim você vai realizar o lucro. E o estoque é importante nisso. Ô Paulo, e para deixar claro, a pequena empresa também pode fazer estoque, não só as grandes com grandes software, mas a pequena também pode ter um bom gerenciamento de estoque. É interessante porque até os exemplos que nós demos aqui foram exemplos de empresas menores. Isso é muito importante, por quê? Porque quanto maior a empresa, menos o impacto dos estoques na sua grande estrutura. Eu conheço empresas que às vezes até fazer estoque, ela joga com isso até hoje, né? Fazer estoques é bom porque ela comanda toda a chamada cadeia de suprimento de mercado, né? Então ela trava um produto aqui, ela faz estoque para o preço aumentar, na hora que o preço aumenta, ela joga todo aquele produto no mercado. Então, para as grandes empresas, elas até podem fazer esse tipo de jogo. Para a pequena empresa, não. A pequena empresa, a microempresa, a média empresa, é estoque inteligente, é controle de estoques o tempo inteiro. Eu vejo que hoje é mais importante controlar estoques na pequena e na microempresa do que na grande. A pequena, com uma simples planilha de Excel, ele consegue fazer um bom controle de estoque, verdade? Consegue fazer com uma simples planilha de Excel. Então, o que ele vai colocar nessa planilha de Excel? Alguns pontos principais. Quando que ele vendeu? Quanto que ele vendeu? O ideal seria até para quem que ele vendeu, né? Porque aí a gente aprofundaria mais no controle. Mas primeiro, esse comportamento de consumo dos seus clientes, extremamente importante, porque a partir dele você vai fazer a previsão de vendas. A partir da previsão de vendas você vai comprar inteligentemente. A partir da compra inteligente você vai formar estoques eficientes. A partir de estoques eficientes, você na última coluna da planilha Excel vai colocar seu lucro muito maior. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Tenho certeza que o telespectador agora está sabendo como gerenciar e a importância de se gerenciar em estoques, né? Até uma próxima oportunidade do programa de Gestão e Negócios. Até a próxima, muito obrigado a todos. E lembre-se, o nosso site é o www.gestãoenegócios, tudo junto, sem acento.tv. Daqui a pouco, as dicas da agenda e a revisão do programa de hoje. Veja agora as dicas da agenda e as indicações de eventos, livros e sites. Livros. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. Autor, Hong Yu-Xing. Editora Atlas. Logística empresarial. A perspectiva brasileira. Autores, Paulo Fernando Fleury, Peter Wanke, Kleber Fossati Figueiredo. Editora Atlas. Sites. Ibralog, Instituto Brasileiro de Logística, www.ibralog.org.br. Guia Log, Portal de Logística, www.guiadelogistica.com.br. Aslog, Associação Brasileira de Logística, www.aslog.org.br. CVL, Comunidade Virtual Logística, www.cvlog.net. Você acompanha agora as principais questões apresentadas no programa de hoje. Primeiro, gestão de estoques é uma alternativa de baixar custos, compartilhando dados de estoque e vendas para uma reposição de mercadorias de acordo com a demanda. Na prática, representa um diferencial competitivo, um produto certo, disponível no lugar certo, no momento certo e na quantidade certa. Um grande estoque exige uma soma de fatores: espaço, mais custo da manutenção e armazenamento, mais capital de giro. Resultado, um investimento que pode não ser igual à demanda de vendas. Bem, e essa equação, além de aumentar o custo final, diminui a rentabilidade do pequeno comerciante. E veja o que disse o professor Paulo Tarso Rezende, doutor em logística. O importante no final das contas, independentemente do tamanho da sua empresa, do tipo de negócio que você mexe, é planejar as compras, o seu estoque baseado em quê? No comportamento de vendas ou comportamento de compras dos seus clientes. Como nós vimos, a gestão de estoques é uma ferramenta de administração que oferece muitos benefícios. Analise bem essa oportunidade no seu negócio
E lembre-se, o nosso site é o www.gestãoenegócios, tudo junto e sem acento.tv. O site está cheio de informações sobre gestão de estoques e dicas de eventos para você.